A noite em Londres era úmida e fria, envolvendo as ruas silenciosas do bairro residencial em uma penumbra azulada. Michael Archer, um homem com o peso do mundo nos ombros, aceitou o cigarro que lhe foi oferecido. O isqueiro cuspiu uma chama breve, iluminando por um instante seus olhos cansados. A conversa era banal. Férias na Grécia, a rotina do trabalho. Mas Michael carregava um segredo, uma obsessão que ia muito além da antropologia forense. Ele era um caçador de lendas, e sua caça estava prestes a começar de verdade. O interior da residência do colecionador Paul Decote era um santuário de relíquias. Michael e seu associado, Griff, moveram-se com cautela entre as estantes. O alvo estava ali, os óculos de Da Vinci, protegidos por um pedestal com sensores. «Mira toda la protezione di ese pedestal», sussurrou Griff. Michael ignorou os livros em italiano e latim, procurando por algo mais obscuro. «Busca algo em liguriano», ordenou ele, uma língua antiga que só um gênio como Da Vinci usaria para esconder seus segredos mais profundos. «Por Deus! Códigos perdidos de Davi», murmurou Michael, seus dedos passando delicadamente sobre o velho pergaminho. O livro era um labirinto de ideias geniais, de códigos indecifráveis. Mas a palavra tesouro saltou da página como um farol. Foi quando Griff revelou sua verdadeira lealdade. «Já me pagou demasiado dinheiro por esto», disse ele. Sua voz agora uma ameaça. A traição foi rápida e brutal. Griff levou o código, deixando Michael para trás, ferido e traído, no chão da biblioteca. A chegada do Dr. John Coven foi tão silenciosa quanto letal. Ele era o espectro que assombrava os passos de Michael, um arqueólogo sem escrúpulos que acreditava que todo conhecimento tinha um preço. «Parece que buscas a meta», disse Coven, com um sorriso afiado. Ele zombou da dedicação de Michael, da perda de seus aliados. Antes de partir, ele fez questão de menosprezar até mesmo Da Vinci, chamando-o de homossexual e brincando sobre suas invenções. Coven não era apenas um ladrão, era um niilista que degradava tudo que tocava. Gulia Pedina chegou minutos depois, seus olhos especializados absorvendo a cena de destruição. Teóloga e linguista, ela era a única pessoa em quem Michael ainda podia confiar. «Deus, que desastre!» ela sussurrou, ajudando-o a se levantar. Enquanto examinava os livros deixados para trás, ela encontrou um documento peculiar que havia caído do bolso de Michael. Não era de Da Vinci. Era algo pessoal, uma relíquia de um passado que Michael tentava desvendar. Nas afueras de Parma, longe dos olhos de Coven, Michael e Gulia estudaram o documento. «Deus enciende una luz em nuestra obscuridade», leu Gulia, reconhecendo a passagem de Coríntios. O documento era uma colagem estranha. Ciência, religião, astronomia e fé, tudo misturado. Michael explicou que era de seu pai, um homem que dedicara a vida à mesma lenda que agora consumia o filho, o tesouro dos Melchi, uma fortuna perdida ligada ao próprio Leonardo da Vinci e a um artefato sagrado, o manto de Turim. O tesouro é chamado de manto de força, Michael explicou para Gulia, sua voz cheia de uma convicção febril. Ele contou sobre o benefactor de Da Vinci, sobre o Império Turco e como o tesouro foi movido e perdido para sempre. Se lo podemos localizar, seria o descobrimento mais grande na história. Gulia, cética, argumentou que ele estava perdendo tempo. Mas Michael sabia que a chave para tudo estava no próprio manto que supostamente envolveu o corpo de Cristo. Turim era quente e opressiva. O cardeal, padrinho de Gulia, recebeu-os com afeto, mas sua expressão tornou-se grave quando Michael mencionou o manto. «Já não está aí», o cardeal admitiu em voz baixa. O relicário guardava uma farsa, uma réplica. O verdadeiro manto havia sido movido, seu paradeiro um segredo guardado às 7 chaves dentro do Vaticano. Apesar dos riscos, o cardenal, vendo a determinação em seus olhos, concedeu-lhe 5 minutos no local onde o manto era guardado. Os 5 minutos transformaram-se em um pesadelo. Assim que Michael colocou as mãos no manto antigo, os alarmes soaram. «No puedes levá-lo, Michael», gritou Gulia, mas era tarde demais. Eles correram pelos corredores escuros da catedral, o som de botas ecoando atrás deles. Foi uma fuga desesperada, pulando por janelas e descendo paredes, o manto sagrado envolto em um pano comum, sua carga histórica pesando mais que ouro. A fuga não terminou nas paredes da catedral. Do lado de fora, Coven e seus capangas os aguardavam. «Los tontos sempre pierden», no
Michael lombou Coven, bloqueando seu caminho. Uma perseguição frenética pelas ruas de Turim começou, com Michael dirigindo como um homem possuído. Quando Coven finalmente os encurralou, a ameaça foi direta. Dê-me o manto, Michael. Em um ato de desespero, Michael jogou um embrulho para Coven, que riu ao descobrir que era apenas tecido de proteção. O verdadeiro manto estava seguro, e Michael e Goliat haviam escapado mais uma vez. De volta ao seu refúgio na Itália, Michael e Goliat examinaram as fotografias de alta resolução do manto. Esse é o manto de Cristo. Não deveríamos cortá-lo em pedaços, disse Goliat, sentindo o peso da blasfêmia. Mas Michael via algo mais. Visualiza um Dido. Ele insistiu, explicando sobre ilusões de ótica e a teoria de que Da Vinci havia inventado uma forma primitiva de fotografia. O manto não era uma pintura. Era uma imagem revelada quimicamente, um negativo fotográfico do século XV. E, para lê-lo, precisariam dos óculos especiais de Da Vinci. A viagem a Londres para recuperar os óculos foi uma armadilha. A casa de Decote estava silenciosa, a porta aberta. Dentro, encontraram um colecionador morto, uma vítima da ganância de Coven. Dodge estão os guardias, sussurrou Goliat, com um mau pressentimento. Antes se pudessem reagir, Coven apareceu, cercando-os. Tenho o manto, tenho-los lentes, anunciou, triunfante. Ele os capturou, mostrando que estava sempre um passo à frente. Amarrados e sob a guarda de um capanga, Michael e Goliat pareciam derrotados. Mas Michael usou suas habilidades de antropologia forense para uma vantagem inesperada, distraindo o guarda e conseguindo se soltar. Uma luta corporal se seguiu, culminando com eles escapando para um caminhão estacionado do lado de fora. A fuga foi um turbilhão de tiros, curvas fechadas, manobras perigosas, com Michael guiando o caminhão pesado como se fosse um carro de corrida, deixando os homens de Coven para trás na poeira. Em um hangar abandonado, finalmente seguros por um momento, colocaram os óculos à prova. Goliat os ajustou e olhou para as imagens. Oh, Deus meu! Ela gaspou. Símbolos em todos os lados. O que antes era uma imagem borrada agora revelava um mapa complexo, repleto de ícones de animais, divindades egípcias e constelações. Era uma geografia espiritual do mundo antigo, uma mensagem codificada que só podia ser vista através da lente do gênio. Ela desenhou febrilmente, tentando decifrar o morso final, a pista final. A princípio, o mapa apontava para o Afeganistão, o centro geográfico dos símbolos. Mas algo não encaixava. É o morso final. S. Tomás, Goliat exclamou, iluminada. Ela não estava olhando para o mapa do mundo, mas para o mapa da própria pintura de Da Vinci, a Última Ceia. O homem-cão não era Anubis, era Tomé, o apóstolo incrédulo. E ele não estava apontando para o Afeganistão, mas para algo dentro da própria pintura, em Milão. Eles estavam indo para o lugar errado. O verdadeiro tesouro estava escondido à vista de todos. Invadir o convento que abriga a Última Ceia era uma tarefa quase impossível. Goliat tentou uma abordagem charmosa com o guarda noturno, falando em um italiano rápido e confuso sobre uma câmera perdida. Enquanto isso, Michael, usando as técnicas de escalada que havia aprendido em suas escavações, subiu pelas paredes externas do edifício histórico. Cada som o fazia parar, seu coração batendo forte no peito. Ele estava a um passo de confirmar uma teoria de 500 anos. Dentro da sala escura, com apenas a luz da lua iluminando o famoso afresco, Michael sentia um frio na espinha. Lá estava ele, Tomé, o incrédulo. Seu dedo não apontava para o céu ou para Cristo, mas para baixo, para um ladrilho específico no chão pintado por Da Vinci. Michael correu os dedos sobre a superfície fria da parede, sentindo uma imperfeição, uma pequena saliência onde o dedo de Tomé indicava. Não era na pintura, era na própria parede. Da Vinci não havia apenas pintado uma pista, ele havia construído uma. Com ferramentas improvisadas, Michael trabalhou a pedra solta. O som ecoou na sala silenciosa, cada clique parecendo um trovão. Finalmente, a pedra cedeu. Lá dentro, envolta em tecido apodrecido, estava uma chave. Não uma chave comum, mas um artefato de metal trabalhado, com engrenagens e símbolos que lembravam os desenhos de Da Vinci. Era a chave física para a lenda, a prova final de que o tesouro dos Melchi não era apenas um mito. Ele assegurou,
sentindo o peso da história em suas mãos. A chave os levou de volta ao ponto inicial do mapa, as montanhas do Afeganistão. Guiada por um contato local e traficante de antiguidades, Mal, a jornada foi perigosa. Esse não é esse o melhor lugar para uma mulher branca, Mal advertiu, seus olhos escaneando constantemente o horizonte. E ele estava certo. Logo estavam sendo perseguidos por homens armados em caminhonetes, leais a Coven. A fuga foi uma prova de fogo, com Gulia revelando uma habilidade surpreendente com uma arma, aprendida em sua escola francesa. A cripta era real. Escondida atrás de uma queda d'água e selada por uma porta de pedra maciça, ela estava protegida por um quebra-cabeça final. 9 dígitos, 3 espaços. Se nos passou na pista, Michael disse, frustrado. Foi então que ele lembrou da teoria da Mona Lisa, das proporções pitagóricas. 3, 4, 5. Ele girou os discos. Um clique profundo ecoou pela montanha e a porta de pedra se abriu, rangendo, revelando a escuridão há séculos intocada. A visão era de tirar o fôlego. Ouro sólido, vasos persas, estátuas egípcias, o tesouro dos Melchi, da família real turca, dos templários. Tudo estava lá, mas a vitória foi curta. Coven e seus homens os haviam seguido. Te dije que vendria a arreglar coentas, ele disse, sua voz um sussurro venenoso. Ele forçou Michael a fazer uma escolha impossível. O tesouro pela vida de Gulia. Foi quando uma figura inesperada entrou na cripta. Samantha West, uma ex-antropóloga do FBI que Michael pensava ser uma inimiga. Sam, que estás fazendo aqui? Ele perguntou, confuso. Ela virou sua arma contra Coven. Bajeu a arma. O caos explodiu. Na confusão da troca de tiros, uma lanterna foi derrubada, derramando óleo inflamável pelo chão da cripta. Coven, desesperado, agarrou o manto. Solo é um apestoso trapo, ele gritou, cegado pelo seu desdém. Michael lutou com ele, tentando salvar o artefato histórico. Eu aceite, Gulia gritou. Era tarde demais. Uma faísca de uma bala ricocheteada atingiu o óleo. As chamas subiram instantaneamente, engolindo Coven e o tesouro que ele tanto cobiçava. Michael, Gulia e Sam escaparam por um túnel lateral, a explosão da cripta selando o tesouro e o vilão para sempre. Do lado de fora, sob as estrelas, Michael olhou para o manto que havia salvado. Não era o tesouro de ouro, mas a luz do conhecimento, a herança de seu pai e a verdade que ele buscava. A caça havia terminado. Se você vive por aventura, história e enigmas por resolver, não deixe a próxima jornada começar sem você. Clique no like se esse tesouro valeu a pena. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossa próxima investigação. Um império perdido, um código esquecido. A próxima lenda nos aguarda. Você vem?